Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem complicado de ser feito, até porque a gente não tem nenhum tipo de conteúdo desse no YouTube, eu mesmo desconheço. O que a gente tem é informações pegas aqui e acolá na internet, muito de conversando com outros colecionadores, numismatas, que tem um pouco dessa informação, né? Hoje a gente vai abordar qual era o poder de compra e quanto valia o nosso dinheiro anteriormente. Então, a, a gente vai se basear por estatísticas, por números, lembrando que o nosso dinheiro sempre sofreu muito com desvalorização, seja proposital, seja por uma questão mesmo de inflação, né? Então, o que a gente pode falar é o seguinte, né? Em 1846, uma saca de café era avaliada em 12 mil réis. Um escravo, que o escravo ele era um bem, né? Ele era como hoje um terreno, um carro, uma loucura do passado, mas enfim, para contextualizar a gente precisa citar os escravos. Um escravo comum, né? Mais simples, sem instrução, com um porte físico ruim, ele custava em torno de 350 mil réis. Então aí vocês já começam a fazer um comparativo de quanto que era o valor desse escravo, levando em consideração que a saca de café tinha valor de 12 mil réis, um escravo básico valia 350 mil réis. Um escravo já com certas habilidades, ele valia em torno de 750 mil réis. Em 1860, um conto de réis, que era o equivalente a 1 milhão de réis, comprava um escravo. Ah, um conto de réis, em 1860, você comprava também 1 quilo de ouro. Então agora vocês já começam a ter uma noção de qual era o valor do escravo, né? Um escravo, ele valia a partir de 30 sacas de café, em média, se você fizesse comparativo pelas 12 mil sacas, né? O salário mínimo do Império do Brasil era de 25 mil réis. Esse era um salário mínimo que um trabalhador recebia. Hoje, em 2022, equivale a 1.200 reais. Então, se você pegar o salário do Império de 25 mil réis e o salário hoje, atual 2022, não está muito fora. O que vai alterar nisso, pessoal? O poder de compra. Isso sempre teve atrelado ao dinheiro brasileiro, tá? Um professor, por exemplo, um professor recebia no Império 45 mil réis. Um professor primário, né? Um professor secundário recebia 160, 170 mil réis. O topo do salário era 300 mil réis. Isso para pessoas assim, com um nível de instrução maior, que ocupasse um cargo de maior importância, né? Já em 1889, ano da proclamação da República, 9 gramas, né, 24 quilates de ouro, valia 10 mil réis. Então, 10 mil réis era o equivalente aí a 9 gramas. Então, olha a alteração ali com 1840, 1850, né? 1 mil réis, né, equivale a 123 reais, né, hoje. Um conto de réis, que era 1 milhão de réis, vale hoje 123 mil reais. Então, quando você tem 1 mil réis, uma cédula de 1 mil réis, vocês têm que entender que elas tinham um valor médio de 123 reais, né? Ainda falando do Império, né? Um pobre, né, recebia em torno de 25 mil réis por mês.
Isso dava mais ou menos de 20 a 22 gramas de ouro. Isso era um salário, era o que recebia um pobre. Hoje, 22 gramas de ouro está valendo aí alguma coisa em torno de 6 mil reais. Olha, né? Então, um pobre ganhava 6 mil reais, para vocês terem uma ideia. No Império, um rico recebia, a gente falou dos pobres, um rico recebia em média 80 mil reais. Isso pessoas políticos, pessoas de alto escalão, tinham um salário máximo, era como se fosse o teto, né, de 80 mil reais. Em 2022, a gente vai comemorar aqui os 82 anos da implantação do salário mínimo, feito na era Vargas, né, em 1940, estipulado, né, pelo Getúlio Vargas, em 240 mil réis. Então, um salário mínimo, em 1940, valia 240 mil réis. Um cruzeiro era igual a 1.000 réis. Por isso que eles chamavam de mi-réis. O pessoal antigo tinha muito isso de chamar o dinheiro de mi-réis, ou mesmo um barão, que era a cédula do barão, né? Um conto. Quanto que é isso? Até hoje tem gente que ainda usa. Quanto que custa? Custa um conto, né? Que vem do conto de réis, né? Já explicado ali um pouquinho anteriormente. Ah, a moeda do Caxias, pessoal, aquela moeda de 2 mil réis de prata, por exemplo, né? Eu devo ter uma aqui só para ilustrar. A 2 mil réis de Caxias, você precisava de 120 unidades dessa moedinha de prata baixa para ter um salário mínimo. Então, quanto que era o salário mínimo básico da época? Esse é o salário base, tá, gente? Eram em torno de 120 moedinhas dessa para se ter um salário. Vamos falar do Santos Dumont. Vamos fazer um comparativo com a Santos Dumont. Para você ter um salário mínimo, você precisava em torno de 48 unidades dessa moeda. Que período que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou falando entre 36 a 40, mais ou menos. Então você precisava ter em torno de 48 unidades dessa moedinha para você ter um salário mínimo. Aí vocês já começam a ter um comparativo de qual era o poder de compra. O Brasil sempre teve muito atrelado às suas commodities, seja pelo câmbio português no início, né? Reino Unido, colônia Reino Unido, e até na parte do Império, a gente teve muito atrelado a nossas commodities. O que é as commodities? São os produtos que a gente importa. Então, o valor do dinheiro brasileiro sempre teve atrelado a cana-de-açúcar lá no início, até 1600 1700, né? Até 1700 mais ou menos. Teve muito atrelado à borracha da Amazônia, teve muito atrelado ao café, né? Aos minérios que daqui saíam, ouro, né? E outros materiais. Então, a gente tem que entender que o nosso dinheiro, a nossa economia, ela é taxada sobre essa inflação. Essa inflação come o valor. Então, a mesma cédula, quando lançada, né, vocês lembram, a gente comprava muito mais, vamos falar do real logo mais, a gente comprava muito mais coisa do que compra hoje. Então, as nossas commodities, né, a saca de café, tudo isso era as negociações que a gente tinha como base. Isso tanto inflacionava ou deflacionava a nossa economia. As moedas do Caxias, né, a prata 500 no caso, equivaleria então ao salário mínimo, né? A gente precisava uma média de 60, 60 moedas de prata pura, né? Você conseguia ter um salário mínimo, né? Cada moeda tinha 8 gramas, né? Ou seja, tinha 4 gramas de prata pura, porque a gente está falando de uma prata meia, né? A prata hoje, ela está em torno de R$ 4 o grama, né?
Hoje, R$ 2.000 do Caxias equivaleria como se fosse R$ 16. Então, uma moedinha dessa do Caxias teria o valor médio de 14 a 17, né? A gente estipulou aqui 16 para ficar uma coisa bem fixada. Se fosse em 1935, o salário base seria algo próximo, em 35, a R$ 1.920. Então, um salário básico em 35 beirava quase R$ 2.000. Isso não significa que era um grande valor, levando em consideração o que eu expliquei sobre o poder de compra mesmo que a gente tinha, né? Que às vezes era mais, era menos. Vamos lembrar, pessoal, que até 2 gerações atrás, a cada 3 pessoas, 2 moravam em área rural. Todo mundo sabe aqui, o pessoal mais velho que vai assistir, quem morava em área rural tinha uma certa dificuldade em conseguir dinheiro físico mesmo, né? Tudo era baseado quase no escambo, na troca. O cara ia no armazém e falou: olha, eu produzi tantas sacas de café, eu te dou as sacas de café, você me dá aqui um pouco de sal, um pouco de açúcar, um pouco de fumo, um pouco de não sei o que, vou querer ferrar meu cavalo. Então, o dinheiro físico, ele era pouco. A gente não tinha tanto o dinheiro físico. Então, era difícil, por mais que o salário fosse relativamente alto, o custo na cidade era extremamente alto. Porque no campo o cara plantava, o cara não tinha grandes gastos, né? Lembra aquela brincadeira de comprar um sapato com 2 números maior, porque a criança vai crescer, então já vamos dar um sapato. Tinha criança que parecia um palhaço Bozo, com aquele sapatão daquele tamanho, né? Ah, em 1940, para vocês terem um comparativo, o dólar americano era cotado em 19,26 mil réis. Então, um dólar valia 19 mil réis. Então, em 1940, um dólar era quase 20 mil réis, né, do salário base do Brasil. O salário, se passado para dólar no Brasil em 1940, tinha o valor equivalente a 12 dólares americanos. Então, ou seja, os centavinhos americanos tinham alto valor, coisa que hoje você não compra quase nada com centavo de dólar, né? Olha a alteração. Em 1943, o salário mínimo do Brasil, que aí já era implantado como salário mínimo da era Vargas, valia 380 cruzeiros. Em 51, ele valia 1.200 cruzeiros. Em 54, 2.400 e em 56, 3.800. Então, era comum todo ano uma alteração grande no valor do salário. Por quê? Porque se perdia poder de compra com o dinheiro circulante. Um táxi em 58 custava 70 cruzeiros, né? Dessa cédula de cruzeiro antiga que eu deixei aqui em cima, não sei onde eu coloquei, desculpa. Então, você fala, pô, mas com 70 cruzeiros e eu recebia 3.800, dá para mim andar muito de táxi. Dá, só que o táxi é só um detalhe. O gasto que se tinha para viver na cidade era muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, mandar lavar o carro nos anos 50 e 60 ficava entre 100 a 150 cruzeiros, né? O dobro de uma corrida de táxi. Salário mínimo agora, 1994, né? Quando lançou o salário mínimo, né? O plano real, perdão, o salário mínimo valia R$ 64,79, né? Olha a diferença. O real, quando foi lançado, você comprava 4 pães e um leite. Então, uma cédula de R$ 1, né, do seu lançamento, você comprava 4 pães e um leite de saquinho, tá, gente? 1 litro de gasolina custava em torno de 55 centavos de real. Uma passagem de ônibus, pelo menos no estado de São Paulo, custava em torno de 50 centavos. Então, com R$ 1, novamente, você ia e voltava, né?
O salário mínimo era então em torno de R$ 64,79. Ah, deixa eu ver aqui. Para ter uma base aqui, né? Um carro popular no Brasil, no lançamento do Real, que era o Celta, o Escort, o Gol e o Uno, né? Fiat Uno. Custava R$ 7.300 um carro zero, básico, né? Peladão, como a gente falava. Um whisky Jack Daniels custava R$ 33,50, R$ 33,50, né? Ah, deixa eu ver o que mais. Ah, na época estava passando o filme Um Tira da Pesada com Ed Murphy. Custava R$ 5 para ir no cinema assistir. Então, vocês estão vendo como se perde o valor, né? A inflação come o valor, diferente do Japão, que eles têm uma deflação. Se você for viajar para o Japão hoje e voltar daqui 8 anos, a mesma lata de Coca, a mesma lata de Pepsi que você comprava, você vai pagar o mesmo valor. Eu estou por fora agora, mas deve estar em torno de 100 ienes, né? US$ 1. Não altera. Lá eles têm até a deflação, que é o oposto do que a gente tem aqui, a inflação. Um apartamento de 3 dormitórios num bairro razoável custava em torno de 90 a 100 mil reais em 1994, né? Ah, que é o equivalente, né, a 1.456 salários mínimos. Então, com quase que, vamos arredondar, quase 1.500 salários mínimos comprava um apartamento. Pegue agora o salário mínimo em torno de 1.200, alguma coisa assim. Pegue esse salário mínimo hoje e tente comprar um apartamento de 3 cômodos. Se a gente está falando que ele tem 3 cômodos, ele deve ter algo em torno de 75 metros quadrados, né? Então, o poder de compra altera muito o valor que tinha o nosso dinheiro, né? Então, isso também tem que ser levado muito em consideração. Ah, vamos ver o que a gente pode falar mais aqui. Eu separei um material para facilitar o entendimento aqui, porque é muita informação, tá? Vamos falar um pouco da parte dos patacões, né? Ah, a moeda base para os nossos 960 réis, que era a Carolos, né? Elas começaram a ser produzidas, né? Entre 1810 a 1820. Né? Foram feitas aproximadamente 22,5 milhões de unidades nesse período entre 1810 a 1827, né? E 80 a 90% dessas são as 8 reales, né, espanhóis, que por sinal essa 8 reales era tida como uma das moedas de maior aceitação, né, em todo o planeta. Hoje em dia a gente se baseia muito por dólar, euro, um pouco de libra ali, um pouco de ien. Naquele período essas moedas das colônias, elas tinham uma alta aceitação, tá? Então, a gente tem vários recunhos interessantíssimos dos patacões. Por exemplo, a gente tem uma moeda da Inglaterra, né? A coroa de William, que ela é de 1696, é uma peça única, só tem uma conhecida. A gente tem o do Banco da Inglaterra, o dólar, de 1804, tem só 2 unidades conhecidas de recunho, né? Temos aquelas madras da Índia, né? 2 rúpias. É uma peça única, ela está na coleção do Banco Central. Temos também aquelas ásdrias, que é o thaler, né? De 1780, Maria Teresa, tem 3 unidades conhecidas. Quer dizer, essas são peças de valores altíssimos, são peças realmente raras, né? Temos também moeda da Holanda, que foi usada para recunho, temos moeda dos Estados Unidos, temos moedas, aqui a grande maioria, mexicanas, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem uma tem uma de 1823, que era aquela moeda de dólar com o busto atrás,
Ela atingiu uma graduação de 62 e foi negociada por US$ 23.500. Isso em 2013 agora, então não é uma coisa tão antiga, né? Então, isso mostra a escassez que tinha esses patacões. Patacões, quando você entra no colecionismo e vai colecionar patacões, você deixa de lado qualquer outra coisa, porque é interessantíssimo. É tudo recunho, a grande maioria, né? Teve uma jogada do governo brasileiro aí, porque um patacão, ele valia, o patacão do Ferdinando Carolus, ele valia em torno de 750, né? E aqui no Brasil, se a gente fosse comprar a prata, seria mais caro. Então, o que o Brasil fez? Pegou todo esse montante de peças, todo mundo que era visitante que trazia no Brasil, o Brasil comprava e fazia um processo, né? Aquecia a peça ali, raspava e fazia um cunho. Isso era uma coisa temporária, né? Os últimos 960 réis já tinham disco próprio. Isso não é uma novidade nenhuma, tá? Moedas de cobre mesmo, anteriores a 1803, com o escudete, né? Elas receberam carimbo de escudete para elas dobrar o seu valor. Então, uma moeda que tinha um valor X, a partir do momento que ela recebia o escudete, ela passava a valer a 2x. A série J mesmo, né? A série J brasileira em prata, ela foi carimbada de 600 para 640, de 300 para 320, a 150 foi para 160 e a 75 foi para 80. Então, isso aí foi uma forma, por conta da inflação, né, de estar aumentando o valor das peças. Ah, a gente tem também as 5 shillings de 1804 da Inglaterra, ela também recebeu recunho, esse tipo de peça. Só que a gente não ouve quase falar de material. Só para encerrar a parte do patacão aqui, quando a gente entra na coleção, né, para colecionar patacões, eu costumo dizer que a gente deixa de lado as outras peças pelo seguinte: a coleção de patacões pode ser por tipo, pode ser por casas das moedas que elas foram cunhadas, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, por aí vai. Por série, né? O patacão foi de 1810 a 1827 e depois de 32 a 34. Pode ser por data também, você pode colecionar patacões por datas, ou por recunhos. Quer dizer, é um caminho sem volta e sem fim, uma vez que você entra nos tais dos patacões, né? Para encerrar, eu queria falar também um pouquinho. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Me perdi totalmente. Bom, então é mais isso mesmo que eu queria passar para vocês. A dificuldade que a gente tem hoje de saber quanto que valeu uma cédula de 1963, quanto valeu uma cédula de R$ 1, qual era o poder de compra. Então, para cada período ela tinha o seu valor. Lembra que o salário mínimo do período Vargas ali, como ele foi subindo gradativo, daqueles números que eu passei para vocês? Então, conforme o salário aumentava, não é porque o pessoal, agora estamos ganhando mais. Não, era só para reparar a inflação do período vigente. Então, é a mesma coisa. Que bom seria se a gente comprasse ainda com R$ 1, 4 pães e um leite. Se a gente pensar no poder de compra, né, melhorou muito. Se você pegar o PIB brasileiro mesmo, melhorou bastante se comparado com outros períodos. Mas ainda não é o ideal, ainda não é o que a gente queria ou esperava, né? Ah, Como eu falei, né? No século XVIII, o Brasil foi o maior produtor de ouro, né? 40% da produção mundial saía do Brasil, né? Em 1822, a população do Brasil era 4,5 milhões a 4.800, sendo que um terço era escrava. Em 1850, 7,5 milhões de habitantes, sendo 30% escravas. Em 1872, 10,1 milhões de habitantes,
sendo que 1,5 milhão era escrava, tá? E nesse número está sendo superfaturado, mas tem os índios também, né? Que até esse período a gente tinha alguma coisa de tribos isoladas aí. Em 1810, a gente tinha 14,3 milhões de habitantes, sendo que só 700 mil eram escravos. Ah, já em 1850, né, proíbe-se a importação de mão de obra escrava. Em 1870, a gente tem uma seca enorme no Nordeste. A gente tem em 1890 também a borracha sendo produzida na região ali da Amazônia, né? Em 1940, a gente consegue fixar o salário mínimo, porque até então não tinha, existia um número equiparativo, né? Um senhor de engenho pagava X para o seu peão, um agricultor pagava X para o seu peão. Existia uma média, mas não um valor fixado como entrou na era Vargas ali, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido as informações, quanto que a gente conseguia comprar, o que valia, né? A valorização e a desvalorização. Peço desculpa pelo vídeo enorme, mas não tem como ser mais curto, tá ok? Mesmo assim, ficou muita coisa para ser dita. Quem sabe num próximo num vídeo. Até mais.